Boa tarde, pessoal. Conforme combinado, então hoje estamos aqui, eu, Melissa Poleto e a Débora Friso, né, para conversar com vocês. Começamos pontualmente às 12h30, onde o objetivo, né, esse projeto chamado Papum, ele tem um objetivo da gente conversar de forma mais transparente e mais aberta sobre temas que eu acho que nesses 13 anos de consultoria a gente percebe que vem sendo necessário, porque as pessoas precisam conversar mais sobre diversos temas e diversos assuntos, né? Até para a gente refletir. Acho que quando a gente não fala, a gente não verbaliza, a gente não reflete sobre. Então, esse vai ser o nosso primeiro live, né, com a Débora. A Débora é pró-reitora da UniFTech, então já tem uma vasta experiência com pessoas. E a gente escolheu, então, o tema de hoje, a gente vai falar sobre a transparência nas relações humanas. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês nesse almoço especial. Eu e a Melissa já estamos aqui há horas falando sobre a transparência e o nosso objetivo hoje é trocar algumas ideias, expor algumas ideias que nós consideramos importantes sobre esse tema. Quando a Melissa me convidou para esse programa, eu gostei muito, porque enquanto professora, enquanto educadora, enquanto gestora, a transparência nas relações interpessoais tem sido um tema cada vez mais discutido, cada vez mais debatido e, principalmente, cada vez mais importante nesse mundo tão louco no qual nós vivemos, né, Melissa? Exato, e aí vamos contar um pouquinho para eles como é que surgiu essa ideia de falar sobre transparência, né? Conta aí, Débora. O que a gente pensou? Quando a gente pensou em falar sobre transparência, a gente pensou sobre o quê? Nós pensamos que, tanto a Melissa, com a experiência dela, quanto a minha experiência, então, cada vez mais a gente circula por vários ambientes, por várias organizações e nos relacionamos com várias pessoas e cada vez mais nós temos percebido que a transparência é um bem raro. Cada vez mais ela está ausente das relações interpessoais. E isso tem tido uma consequência muito séria, que é o adoecimento dos ambientes nos quais nós trabalhamos, das nossas famílias, das nossas relações pais-filhos. As pessoas cada vez mais estão adoecendo por estarem vivendo, trabalhando, interagindo em ambientes onde a transparência é um bem ausente. Cada vez mais nós todos nos preocupamos e caímos numa cilada de nos preocuparmos com a embalagem, digamos assim, né? Exato, e não com o conteúdo, e não né? com o conteúdo, com os papéis, com as regras impostas, muito bem sem saber porquê, com os estereótipos, com os preconceitos. E tudo isso vai de encontro à transparência, né? Então, nós queremos falar aqui por que é bom, por que é saudável e por que nós precisamos pensar sobre isso. Porque todos nós estamos adoecendo de alguma forma. A gente falou muito sobre isso, né? Das pessoas estarem ficando doentes a ponto, assim, de muitas vezes acreditarem numa inverdade, né? Em algo que não é real. Inclusive, no atual contexto que a gente está, né? Semana, tudo que aconteceu, né? Nesses últimos dias nos fez refletir também, sendo que o tema veio antes disso, mas assim, o quanto a gente está inserido numa rede de informações gigantescas e muitas inverdades, né? Vem desde fake news, enfim, entre outras coisas. Mas aqui a pegada hoje é nós conversar mais sobre a transparência de nós com nós mesmos, né? E onde que a gente se perde nisso, onde as coisas se confundem. Porque assim, a gente vê que existem as pessoas que são autênticas, isso que a gente está falando, e as pessoas que vivem um personagem. Exatamente. E falávamos, né, Melissa, o quanto doentio é para uma pessoa viver um personagem, né? Sabemos que quando uma pessoa não consegue atingir um mínimo de grau de coerência, de transparência, de autenticidade na sua vida, ela vai adoecer. E ela adoece sem perceber. Isso que é o pior. E esse adoecimento se manifesta de formas silenciosas, formas sutis. E nessa semana de tantas confusões e problemas, nós vimos como as pessoas estão doentes. Porque esse adoecimento, ele se expressa através de uma agressividade muito grande, de uma hostilidade, de uma intolerância. Ninguém consegue tolerar, ouvir, suportar o outro. As pessoas cada vez mais hostis, desconfiadas, se sentindo ameaçadas, acuadas por qualquer tipo de manifestação. E isso é um sintoma de que a pessoa não está bem. Exato. Que não há uma transparência dela com ela mesma, inclusive, né, exatamente.
Porque o que eu percebo, assim, muitos movimentos que às vezes a gente cria, a gente fala sobre determinada situação que nos acontece no dia a dia, onde a gente não é verdadeiro com o que a gente pensa. Muitas vezes a gente cria, um personagem fala sobre uma situação que o outro, que tu quer como o outro te enxergue. Então a gente também, quando a gente fala de transparência, não tem como deixar de falar sobre o quanto a gente é verdadeiro com nós mesmos, né? O quanto a gente se sente. Porque eu sempre digo, é mais fácil falar de mim, eu, Melissa, do que de outra pessoa, né? Então é muito mais fácil falar o eu. Só que as pessoas não, elas querem julgar. E o julgamento muitas vezes atrapalha essa transparência, atrapalha que a gente realmente fale o que a gente pensa. E outra coisa que a gente estava conversando antes de começar a transmissão é o quanto as pessoas estão prontas para ouvir as verdades de cada um, né? E respeitar. Eu acho que isso que a gente está falando é também falta de respeito. As pessoas não têm respeito. A gente usou um exemplo bem simples, né? Mas assim, quantas vezes numa rede de amigos, né? Um amigo diz assim, vamos sair para tomar um café. Mas não, eu não quero. Não, a maioria das vezes as pessoas dão desculpas, né? Ela diz, eu não posso, eu tenho compromisso, e nem é verdade aquilo. É porque a pessoa não quer. E daí ela dizer, eu não quero ir, eu não tô afim. A outra pessoa muitas vezes recebe mal. Existem amigos que dizem, mas você tá me evitando, né? Não respeita o momento e a situação de cada um. Porque, veja, para que nós possamos ser transparentes, é uma via de duas mãos. Nós precisamos aprender a ser transparentes conosco, sermos transparentes com as pessoas com as quais nós interagimos e também, por outro lado, aceitar a transparência do outro. Exato. E isso é um passo muito difícil, porque estamos todos encapsulados nas armaduras, nos papéis, nos estereótipos, e a pessoa que é transparente, normalmente, ela é mais autêntica, ela é mais espontânea. E isso normalmente desagrada o outro. Confunde, né? As pessoas enxergam, às vezes, isso como arrogância. Não que não existe a pessoa arrogante, a gente falou disso também. Existe o cara que é arrogante. Mas que não é a pessoa transparente. Mas que não é a pessoa transparente, né? É confuso, assim, falar. Mas a gente brainstormou aqui, realmente, existe a pessoa que ela é arrogante, para muitas vezes impor um medo. Então, a falta de transparência, muitas vezes, ela se confunde com isso. Agora, a pessoa que é transparente, ela quer gerar entendimento, ela não quer ser arrogante. E ela quer respeitar o que é dela. E aí, muitas vezes, é visto como egoísmo. Exatamente. Né? Então, normalmente, pessoas que são mais autênticas, mais sinceras consigo mesmas e com as outras, nem sempre são benquistas. E nos ambientes de trabalho, eu acho importante citar isso, normalmente elas são taxadas de alguma maneira pejorativa. E penso bem importante, ser bem importante a gente puxar essa conversa para os ambientes das nossas empresas, das nossas organizações. Porque cada vez mais as pessoas parecem, se elas pudessem sentar embaixo da sua mesa para desaparecer, para se esconder e serem completamente invisíveis, elas fariam isso. E nós precisamos pensar qual é o custo que isso tem para uma gestão, para um projeto, para a própria produtividade. Porque temos que pensar que nós, seres humanos, não somos feitos para sermos invisíveis. Nós, seres humanos, enquanto seres sociais... E pensantes. Enquanto seres pensantes, enquanto seres afetivos, nós somos feitos para a confiança, para o laço social, para relações saudáveis. Nós precisamos encontrar, ao longo da vida, pessoas que sejam... Eu gosto de usar muito essa metáfora com os meus alunos. Pessoas que sejam bons companheiros de caçada. Eu preciso olhar para a Melissa, identificar nela que ela vai ser uma boa parceira de caçada. Que eu vou poder sair pelo mundo afora. E que ela vai agregar, né? Com uma tarefa em comum e nós vamos nos ajudar. Nós vamos nos proteger e vamos alcançar o nosso objetivo. Se a Melissa não for transparente comigo, eu não vou conseguir ler isso nela. Isso vai gerar desconfiança, vai gerar hostilidade, vai gerar medo em mim. Então, na verdade, nós não somos transparentes para evitarmos um efeito que nós acabamos gerando com a nossa falta de transparência. E aí, nesse sentido, o que eu percebo muito, assim, né, as organizações acabam assim, eu tenho medo de falar, desde coisas simples a dar feedback. Como as empresas têm esse grande problema? Porque não há transparência. E quantas vezes nós também não aceitamos bem. Poderia pedir um feedback para um colega, para o meu superior, seja lá quem for.
E eu não vou fazer isso, porque no momento que eu estou pedindo feedback, eu estou sendo transparente, eu estou sendo humilde, estou mostrando talvez uma fragilidade. E isso as pessoas temem. Temem. E aí vem a gestão do quê? Do medo. Né? Então, na gestão do medo, a gente esconde os problemas, a gente varre para baixo do tapete aquilo que nos incomoda. E aí que ela estava falando, né, da gente se esconder embaixo da mesa e ficar lá quietinho, ninguém me incomoda, tá Invisível. ótimo assim, invisível, né? Você é invisível hoje. Então, assim, ser transparente tem isso, né? É difícil. Te dá visibilidade. Né? Te dá visibilidade. Uma pessoa que é transparente, que é autêntica, que é sincera, digamos assim, ela acaba sofrendo daquele mal. Tem um ditado popular que diz, né? Prego que a mais aparece sempre leva martelada. Ela está exposta a mais martelada. Mas, por outro lado, e essa é a grande sacada da transparência, Melissa, a pessoa que é transparente, ela é mais forte. Ela é mais... Ela aguenta mais. Ela aguenta mais. Ela é mais resiliente. Invulnerável. Isso, eu ia dizer invulnerável, tu falou resiliente, que são termos complementares. Porque ela não precisa gastar a energia dela se escondendo. Ela tem energia disponível para se mostrar e lidar com as coisas que ela tem que lidar na vida. Exatamente, porque assim, desde coisas simples, né? Quando a gente entra nisso de não ser transparente, e dentro da nossa família ou dentro do nosso trabalho, a gente vai alimentando essa falta de transparência, né? Que tem que ter o cuidado, que assim, o ato de alguém ser transparente não quer dizer que ele não me respeita. Eu percebo que muitas vezes tu é transparente, a pessoa recebe já como uma crítica, um julgamento, e não ouvindo assim, eu penso dessa forma e pensamos diferentes. Então tem que ter o respeito, tem que ter o respeito de opiniões diferentes e saber fazer uma construção conjunta por uma finalidade comum, que nem a Débora falou, tem alguém aqui que me complementa e que vai me ajudar nesse trajeto, nesse caminho, nessa atividade. E por outro lado, se nós estamos num ambiente, tanto faz familiar, escolar ou uma empresa, onde há zero ou mínima de transparência, o que vai acontecer? Quais são os efeitos negativos disso? Então, isso é importante ficar bem claro. Os efeitos serão uma hostilidade velada, que é a pior de todas, né? Exato. Sempre digo, eu prefiro um tapa na cara do que uma hostilidade velada. A hostilidade velada, desconfiança, uma falta de integração. E como que as pessoas vão fazer projetos em comum, projetos produtivos, nesse caldo de afetos negativos. Exatamente, porque aí que todo mundo vai fazer de conta que tá tudo ótimo, né? Tá então, fazer de conta, uma hora ele desaba, né? O que a gente chama de castelo de areia. Então, a gente vê alguns cases aí, por exemplo, a própria Netflix, né? Um dos jargões da Netflix é que ela lida com adultos. Então, quantas vezes a gente, montando esses personagens, a gente não passa como uma visão infantil da coisa? Como a gente costuma dizer assim, tem muito mimimi aqui. Realmente, é isso que acontece. Então, assim, a Netflix, quando ela diz assim, lidamos com adultos, nossa, isso é forte. As pessoas, para serem adultas, elas têm que se conhecerem que têm fragilidades, conhecerem quais são seus pontos fortes, no que elas precisam de ajuda, pedir ajuda, falar dos problemas sem aquilo ser condenado, né? Isso a gente falou também, a falta de transparência. A transparência do outro, né? Exato, e a gente falou que a falta de transparência, ela traz o quê? A gestão do medo. Muitas vezes, a gente gerencia uma sala de aula, uma família pelo medo, né? Pelo medo de não ser quem se é e pelo medo de punir, que é o pior, né? A pessoa não pensa que nem eu, então eu vou punir ela. Exatamente, né? E agora tu falou em família, né? Nós somos mães também, né? Exato. E muitas vezes as pessoas me questionam, mas seu filho é obediente? No momento, essa é uma pergunta que eu nem sei responder, porque no momento que eu espero que meu filho seja obediente, eu estou pressupondo que na minha relação com ele a transparência acabou. Porque se ele vai ser obediente, o que seria muito mais cômodo para nós mães. Cômodo, quando ele tiver algum problema, alguma dificuldade, ele se meter numa enrascada, ou quando ele estiver cheio de emoções negativas, ele sabe que ele não pode me falar. Porque eu vou julgar, eu vou punir, eu não vou saber escutar. Então, eu sempre digo, a última coisa que eu quero é que meu filho seja obediente. Eu quero que ele seja transparente, para que eu possa confiar nele e entender o que está acontecendo, né? Acho que a transparência, ela também faz isso, né? Ela faz com que a gente gere um entendimento dos dois olhares. Eu costumo usar essa frase, né? Que o óbvio só é óbvio depois que alguém falou. Porque assim, mas é óbvio isso.
Então, o quanto a gente se esconde também atrás dessa frase, né? Ah, é óbvio. Não, eu não tenho uma bola de cristal, eu não sei como é que eu posso ser pretensiosa a saber como a Débora pensa em relação a determinado tema, né? Tem coisas aqui de transparência que talvez a gente discorde, e isso talvez é uma soma, não é diminuir nada, né? Então, a transparência, ela tem esse cunho. Ela é um tema difícil justamente por isso, né? Porque ela faz com que muitas vezes a gente pareça um pouco, que nem eu falei antes, né? Um pouco arrogante, mas não é essa a ideia. A ideia da transparência é respeitar a opinião e ouvir. E aí vem o grande ponto, né? O quanto a gente não escuta, a gente quer gerar julgamento sobre determinado. Uma pessoa falou, eu já estou pensando como eu vou julgar aquilo, que adjetivo eu vou botar para aquilo. Então, tentem fazer um texto, tentem ter uma conversa sem colocar adjetivos na cabeça. Esse é um dos pontos para chegar num nível de transparência bacana. E agora eu estava lendo a participação aí de uma colega nossa. Por que as pessoas não são transparentes? O que está por trás de tudo isso que a gente está contando aqui? Eu acho que tem uma questão fundamental que é o medo. Tá na Sempre que eu ali. falo para os meus alunos, pessoal, nós temos que aprender a ser transparentes, ensino ferramentas de comunicação que promovam a transparência. Mas, professora, como que eu vou fazer isso? Exato. E por trás disso está o medo. O medo paralisa. E as pessoas não têm muito claro, até porque não costumam pensar sobre isso. E bom que nós estamos aqui falando sobre isso, né, Melissa? Exato. Por que nós sentimos medo? O que nos assusta? E a gente tende, quanto seres humanos, a usar um mecanismo, agora até vou entrar um pouquinho na minha área da psicologia, nós sempre temos medo do que está fora de nós, certo? Agora nós estamos com medo dessa loucura ali da sociedade, temos medo dos manifestantes, medo do governo, medos mil do que está fora de nós. E vivemos amedrontados, por isso cada vez mais enfiados embaixo da mesa. Na verdade, tudo isso, a origem está no medo que nós temos daquilo que está dentro de nós. Exato, é de dentro de nós o medo, né? É que nem a questão do julgamento. Quando que geralmente a gente tem um julgamento muito forte na cabeça? Quando a gente tem medo. A pessoa que tem medo, ela tenta se defender. Como? Julgando. Dizendo, não, essa pessoa é louca, essa pessoa tá errada. Alguns se escondem, né? Querem passar, só que somos seres pensantes, né? Não tem como a gente passar invisível por essa terra, pelas pessoas. Nós somos seres pensantes. Então, assim, o julgamento, ele muitas vezes aquela pessoa tem um julgamento para se defender. Mas a gente está se defendendo do quê e de quem? Será que é de nós mesmos? E esse medo faz com que cada vez a gente funcione como um animal coado. E por sua vez, cada vez mais quem está ao nosso redor também vai confiar cada vez mais em nós. E a resposta dessas pessoas também será negativa. Então a gente não percebe que nós nos enredamos num círculo vicioso de medo, desconfiança, hostilidade, e que cada vez mais faz as pessoas adoecerem, faz os adolescentes cada vez mais adoecerem. Por isso que a gente fala que muitas vezes essa cultura do medo, né, a falta de transparência traz isso. Mas assim, o que eu acho que é a chave da questão? A transparência, ela é de dentro para fora, né? Eu sempre costumo usar a metáfora do ovo, né? Quando a gente quebra o ovo de fora para dentro, ele é só um ovo. Agora, quando a gente quebra ele de dentro para fora, é uma vida. É um renascimento. E eu acho que a transparência tem a ver com isso, com a pessoa ser segura, saber o que ela quer para ela mesma. Mas aí, Melissa, né? Nós que estamos aqui, então, fazendo toda essa conversa linda. Uma apologia à transparência, né? Que, ao nosso ver, é a melhor postura diante das relações interpessoais. E que isso, diferente do que o senso comum pensa, não gera fraqueza e vulnerabilidade, não. Gera força, a verdadeira força, que é a força interior. Verdade. Mas aí eu acho importante, Melissa, se alguém está nos ouvindo, ok, então, vocês me convenceram, eu quero aprender a ser uma pessoa mais transparente, já que eu vivo encapsulada numa armadura, num papel. Por onde que eu começo isso? Qual é o caminho para aprender a ser transparente? Podemos aprender? Sim, todos nós podemos. Podemos aprender o que nós quisermos. Por isso que estamos aqui falando sobre isso. Como que eu faço para aprender a ser mais transparente? Qual é o começo da história?
Isso passa por onde? Aquela velha palavrinha mágica que a gente sempre lê, a gente sempre ouve, sempre fala, mas não pratica. Mas não pratica, que é o aprender a desenvolver o nosso autoconhecimento. Só as pessoas que estão constantemente em busca do autoconhecimento conseguirão ser pessoas transparentes. Exatamente, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se projeta dessa forma, porque a gente se reconhece, a verdade é essa, né? O autoconhecimento é isso, é a gente se reconhecer, reconhecer as nossas fragilidades, e ao reconhecer as nossas fragilidades, a gente não precisa mais dar defesa, não né? Não precisa mais ter medo dela. Não precisa ter medo e não precisa ter julgamento, Exatamente. Não precisa julgar para me defender de nada, porque eu acredito no que eu falo, na forma com que eu penso, né? E muitas vezes a gente se perde nisso, acha que ser transparente é ter que convencer uma nação. Não, não é isso. E na verdade, só voltando um pouquinho, Melissa, ser transparente não é ser uma pessoa exibicionista, uma pessoa arrogante, uma pessoa centralizadora da atenção dos outros, né? Não. Ser transparente é ser autêntico, é ser coerente entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente diz, aquilo que a gente mostra. Nós nos consideramos, obviamente, pessoas transparentes, né? Enfim. Por isso estamos aqui fazendo... Estamos sempre lutando para isso, né? Para manter a nossa essência, digamos. E por isso estamos aqui fazendo esse momento aqui, porque entendemos que isso é um jeito mais saudável de andar pelo mundo, né? Mas tudo isso é o resultado do quê? De um constante processo de desenvolvimento do autoconhecimento. Que não é o resultado também rápido, não é assim, hoje eu resolvi ser uma pessoa transparente com autoconhecimento. Vou ficar 5 minutos pensando embaixo do chuveiro e pronto, acabou a história. Não é assim que funciona, né? É um trabalho constante. E é quase uma luta, porque nós estamos o tempo todo interagindo e vivendo em ambientes que não estimulam a transparência. Não, muito pelo contrário, querem esconder, né? Querem criar uma falsa realidade. Tá todo mundo bem, não vamos falar disso, isso pode gerar um desconforto, não vamos tocar nesse assunto, então é tudo muito velado, né? E quando a gente vela as coisas... Né? Hipócrita! Quando a gente vela determinadas situações, há esse movimento de que realmente a transparência não vai surgir. Então, outro movimento que várias organizações vêm fazendo é trabalhar em cima das falhas, dos erros, né? É fazer uma exposição de falhas. Não é romantizar sobre falha como se falhar fosse ótimo, maravilhoso. Não, porque tem a frustração. A gente já errou e a gente também se frustra. Mas as organizações estão fazendo esse movimento de tirar essa venda de que as pessoas não falham, não erram. A gente erra muito, a gente erra pra caramba. E veja que se eu pressuponho que lá na minha empresa, no meu trabalho, no meu setor, seja lá onde for, ninguém está falhando, eu estou cego. Cego? Né? Cego. Isso é o mínimo de hipócrita e auto-engano. E aqui não tem erro, aqui todo mundo está feliz, maravilhoso e descansado. Isso não existe, né? Esse mundo ideal não existe. Então assim, eu vejo que há movimentos em algumas organizações em trabalhar, tirar essa venda dos olhos, né, que é essa cegueira, e começar a expor. E aí tem aquela pessoa que vai se sentir desconfortável, sim, eu acho que faz parte do processo, né? Todo autoconhecimento, eu acho que ele vem com desconforto, com reflexões e muitas vezes doloridas. Por isso que sempre é muito mais fácil, quando até falando na transparência, eu olhar para o outro, avaliar se o outro está sendo transparente. Isso aí a gente até faz seguido. A questão é como está o meu grau de transparência. E esse processo de autoconhecimento que nós estamos pressupondo aqui, que é o pré-requisito da transparência, ele traz todo esse processo doído, assim, não é uma coisa maravilhosa, assim, não. Né? Não é, vou tomar um comprimido, agora eu vou ser maravilhosa. E todo mundo vai me entender, e todo também mundo tem vai isso, me achar né? o máximo, não é assim que funciona. Mas, por outro lado, ele é o único caminho para a gente desenvolver uma coisa que é básica para sermos autênticos. E que eu considero, Melissa, assim, a chave do sucesso para as pessoas. Diz aí. A autoconfiança. Autoconfiança. Se tu és uma pessoa autoconfiante, que não tem nada a ver com ser prepotente, presunçoso e egoísta. Isso. Muito pelo contrário, as pessoas mais autoconfiantes são as mais modestas. Se eu sou uma pessoa autoconfiante, necessariamente eu serei transparente. Eu não tenho do que me esconder. Isso. E quando a gente não tem do que se esconder, né, do que
velar, fica mais fácil, porque mesmo o outro não concordando, a gente aceita, porque aí gera empatia. Então, quando eu sou transparente, vem a empatia, vem junto no pacote, pessoal. Porque daí a gente se reconhece como pessoa, a gente se entende como pessoa. E vamos nos vincular de uma maneira muito mais forte, muito mais legítima. Conectada, né? E estaremos juntos para as tarefas que aparecerem, né? Então, na verdade, a gente fala muito vínculos afetivos, vínculos familiares, vínculos de amizade, enfim, toda forma de vínculo. Exato. Os vínculos só acontecem quando as pessoas sentem que sabem onde estão pisando. Exatamente. E saber onde nós estamos pisando só com a transparência. E olha que bem isso, Débora. A Carla aqui está falando que a transparência é um dos valores que regem a nossa empresa. Que bacana, Carla. É isso mesmo, né? Os valores das empresas, eles têm que ser repensados no mundo de hoje. E, eles né? E a transparência, ela é um baita valor, ela agrega muito. Porque a gente não cria uma relação velada com o nosso colega de trabalho, com quem está ali todo dia com a gente. E que sejam valores praticados, né? Isso é verdade. Porque quando a gente fala nos valores da nossa empresa, né? Os valores, eles ficam lindos lá na parede, no mural ou no planejamento dentro da gaveta. Nós precisamos traduzir os valores em comportamentos concretos diários. Em projetos, inclusive, né? Eu vejo que as empresas, elas vão entrando meio que no trem-bala, assim, eu costumo dizer, né? E mesmo na relação pessoal, às vezes a gente sobe num trem-bala, porque a gente quer ficar ali só sendo levado pela maré, no automático. Só que a transparência, ela tem isso, como ela tem conteúdo, a gente não consegue ficar no automático. Não, exatamente. Então a gente quer conversar mais, a gente quer ter mais transparência, a gente quer falar olho no olho, a gente quer encarar os medos. E quando a gente olha o medo, pessoal, olho no olho, eu vou afirmar para vocês, ele não é tão gigante quanto a gente imagina. Os medos sempre são maiores na nossa fantasia do que no mundo real, né? É verdade, sempre. É verdade. E quanto menos nós olhamos para eles e menos falamos deles, maiores eles se tornam monstros, né? Monstros, exatamente. Então, as pessoas mais transparentes têm como um acréscimo, ainda por cima, essa questão de serem pessoas menos medrosas diante da vida. Isso, a gente tem menos medo, né? Até de morrer, enfim, que é sempre um assunto velado, né? A morte, enfim. Mas o medo, ele encoraja, né? O Felipe está colocando aqui, né? Perca o medo, aumente sua coragem. É isso mesmo, né? Perdendo medo, a gente é mais corajoso e a gente consegue ser mais transparente. E agora me diga, né? Como uma pessoa que passa a vida enfiada embaixo da mesa, se escondendo, não sendo transparente nem com ela mesma, de onde ela vai tirar coragem? Ela não tem coragem nem para ir no supermercado, nem para fazer um novo projeto, nem para mudar de vida, nem para fazer uma escolha. Não. Ela não tem de onde tirar isso, porque toda a energia dela está gasta, investida em se esconder. E a chave é essa que a Débora falou, tá, pessoal? É o autoconhecimento, é de dentro para fora, eu tô né? pensando aqui, tô loqueando. A Débora tinha que dar uma loqueada. Tinha que dar uma loqueada. Pensando aqui, né? Será que as pessoas que nos escutam devem pensar, mas que linda essa conversa toda delas aí. Será que isso é fácil de fazer? A gente não disse em nenhum momento que isso é fácil. Nós estamos dizendo que é bom. Não, que é fácil, que é bom enquanto resultado final. Esse resultado de tu conseguir ter força interior, força para lidar com as coisas, força para encarar a vida de uma maneira mais firme, mais tranquila. Exatamente, até porque esses dias eu fiz um curso onde eu bati um papo com o Marcelo Taz. E ele falou, né, com muita propriedade, ele disse, se for fácil, tu não tá no caminho certo. E isso eu acho que é uma grande verdade, assim. Acho que as grandes transformações na vida da gente, elas não são fáceis, elas são duras. E é elas que fazem a gente criar aquele calo que precisa. Mas é que a gente confunde o que é fácil com o que é bom, né? E são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Uma coisa pode ser muito difícil, mas ser muito boa. Exatamente. Eu acho que a busca pela transparência de cada um, ela é dolorosa muitas vezes, porque a gente tem que enxergar os nossos medos de frente, mas ela vai trazer uma coisa muito boa, que é essa autenticidade, essa leveza nas relações que a gente vai construindo dali para frente. E é constante, né, Débora? Eu acho que isso a gente concorda que não tem fim. É uma caminhada. Eu acho que é para a vida inteira, até porque a pessoa que a gente é hoje não é a pessoa que talvez a gente era o ano passado, né? Então isso é a grande sacada também, a gente evoluir. Então a resiliência, ela vem muito em pauta justamente por isso, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. E o quanto mais a gente trocar com as pessoas com respeito, sem o julgamento, vai ficando mais leve e mais fácil de fazer essa caminhada.
Será que a gente convenceu sobre a importância da... Eu estou pensando aqui, será que a gente convenceu sobre a importância das transparência? Tomara que sim, né? Tomara que sim. Acho que a transparência nas relações humanas, ela vale para qualquer ambiente. A proposta era essa, era conversar, era o pessoal entrar, né? E pelo menos assim que pense sobre isso, né? Nesses dias tão confusos, né, Melissa, onde a gente pensa 1000 coisas sobre 1000 situações que estão ao nosso redor. Tomara que nessa sobremesa, né, pelo horário que a gente está conversando com o pessoal, e durante o dia, quem assistiu o nosso vídeo, pense, faça um momento de reflexão, assim, o quanto a minha vida e as minhas relações estão sustentadas pela transparência ou estão sustentadas por um papel que não tem absolutamente nada a ver comigo. E em função desse papel, quanto Rivotril eu preciso tomar para dormir. É verdade. Então, com essa baita dica aqui que a Débora deixou, né, para a gente fazer essa reflexão, eu acho que essa é bem o propósito do Papum, é a gente falar sobre diversos temas, tá? Eu quero deixar o convite aqui para vocês, dia 19 de junho, ainda esse mês, a gente vai ter um encontro para falar, então a gente chama por um dito popular, para realmente todos se identificarem. Esse dito popular é o maestro que dá o tom, onde a gente vai falar sobre o tema de liderança. A Débora é uma das nossas convidadas, além dela nós vamos ter o Alessandro Spiller e a Vanna Hilgert, então pessoas muito ricas, assim, né, de transparência, digamos assim, né, eu conheço eles todos pessoalmente. Esse dia vai ser ali na Fonte Inspiração, trocou, o horário vai começar às 18 para tentar, mas o bate-papo realmente começa às 18h30, tá, estão todos convidados, tá aí na rede social. A gente vai agora, então, encerrar esse primeiro bate-papo, esse nosso primeiro papum aqui, né, falando sobre transparência. A gente aceita novas sugestões de temas, tá, pessoal? Novas pessoas para a gente conversar também, porque aqui a gente está, aqui na FETEC, a gente está usando o espaço da FETEC, mas a gente pode fazer isso à distância também. E quem quiser bater um papo, conversar mais sobre esse tema, nós somos apaixonadas por esse tema, né? E por café também, daí a gente aproveita e toma um café. Toma um café e encerramos, né, essa nossa conversa desejando mesmo, né, que as pessoas pensem sobre isso. E não precisa sentar na sala, tomar um chimarrão e agora eu vou tirar 5 minutos para pensar. Não é assim. A gente pode pensar sobre isso conversando, tomar banho, enquanto cozinha, enquanto está andando de carro. Enquanto conversa com a outra pessoa. Fica na fila para abastecer nesse final de semana. Pense sobre o grau de transparência que embasa a sua vida. Tá bom, gente? Obrigada por todo mundo que nos acompanhou. Super beijo. Boa sexta-feira para todo mundo. Tchau.